Essa semana parece que está todo mundo falando do mesmo tema. Parece que todo mundo quer falar do empreender na confeitaria. Gente, o que a gente conversou na segunda-feira, vocês lembram? Né? A gente falou de como se tornar profissional, né? Na segunda-feira. Da segunda, terça e hoje de manhã, eu ainda consegui ver várias pessoas falando da mesma coisa. Óbvio, né? O tempo é de empreender. Mas curioso é que tá um empreender na confeitaria. Tá uma coisa assim, casando as informações. Olá, Samantha! Bem-vinda! Bora lá, vamos falar então o que eu andei vendo a respeito desse empreender na confeitaria das outras pessoas. Tá todo mundo falando da escolha de uma linha de trabalho na confeitaria, né? A gente na segunda-feira falou que existem várias ramificações dentro da confeitaria para a gente escolher. Ai, gente, olha, nem falei, né? Hoje a gente tá num espaço diferente. Cada dia uma tentativa nova de melhorar a imagem, luz e som, né? E aí, vamos ver se essa hoje agradar. Vocês me digam, por favor, se ficarem satisfeitos com essa iluminação. Iluminação temos, tá? Iluminação temos. Tá aí. Se ficarem satisfeitos nesse formato, vocês me digam que a gente continua aqui. Eu acho assim, a iluminação natural tá boa. Acho que vocês conseguem me ouvir bem, sem interrupção. E aí a gente vai vendo. Muito bem, Tomás, você vai seguir o conselho da sua professora hoje? Você vai fazer isso numa forma menor para ver se vai mais rápido, né? Podia ser. Olha, se eu tivesse aí na sua vizinhança, eu te emprestava, mas nem tô. Mas tenta usar aquelas de papel, mesmo para cupcake, vai dar certo. Vamos lá. Fé que hoje vai dar certo. Eu já dei, milhares de dicas. Já fiz esse bolo, já falei do que podia dar errado e aí o que você tem que fazer para não errar. Então aproveita hoje, segue tudo que eu já falei a respeito de bolo de cenoura, de micro-ondas e faz a coisa sem perder, tá? Por favor, por favor. Então tá, não tem a forma menor hoje? Faz na grande, mas lembra que o bolo de cenoura ele tem menos líquido, tá? Então, já que tem menos líquido, o tempo no forno também é diferente. Se ultrapassar, cuidado com o açúcar, que pode cristalizar demais. Ele vai ser bem mais rápido do que o seu outro bolo que você fez aí nessa semana, tá? Gracelina! Bem-vinda, Gracelina! Muito bem, hoje temos uma sala com mais pessoas, fico muito feliz. Acho bom a gente ir aumentando, né, esse número aí, é que nem calda. A gente vai deixando no fogo, ela vai engrossando, engrossando, daqui a pouco tá uma coisa maravilhosa. É assim que a gente tem que fazer aqui também, né? Vamos compartilhar com quem gosta de confeitaria para saber o que as pessoas andam fazendo por aí e para que as pessoas também possam aprender um pouco mais, implementar novas ideias, ter coragem de dar aquele passo que a confeitaria precisa para você ter certeza que é um negócio de sucesso, né? Porque eu já falei sobre isso segunda-feira. Minha gente, é um negócio de sucesso. Fazer confeitaria é lucrativo, é muito rentável, mesmo sendo feita em casa. Não pensem vocês que são só as grandes lojas, confeitarias, espaços e vitrines belíssimas que ganham dinheiro. Muito pelo contrário. Pelo contrário, não. Eles ganham dinheiro, mas eles também têm muitas contas para pagar. Diferente da gente empreender em casa, né? Quando a gente empreende em casa, a gente tem alguns custos menores. Então, o lucro da venda do nosso empreendimento, ele vai sendo bem mais aproveitado. E falando nisso, eu hoje quero falar de cardápio. Cardápio para o que você tem de ideia, né? Para, de repente, montar o seu negócio no ramo da confeitaria. Você está aí numa fase diferente, aliás, todo mundo está agora numa fase diferente. Então, você gosta de confeitaria, você gosta de fazer doce, por que não fazer desse um meio de rentabilidade para você? E aí, quando a gente fala nisso, é importante lembrar que você tem que fazer o que você gosta.
né? Se você gosta de biscoito, faz biscoito. Se você gosta de brigadeiro, faz brigadeiro. Porque se você faz aquilo que você gosta, com certeza a chance de você investir mais na busca de ideias, na pesquisa, no seu aprimoramento, é muito maior. Porque imagina, você não vai querer aprender uma coisa que você não gosta de fazer, né? Penso eu. Então, se você gosta de alguma coisa na confeitaria, vamos ver como é que a gente consegue montar um cardápio que não dê trabalho de fazer isso em casa, não dê um trabalho absurdo e que te faça perder muito tempo. Vou voltar à história de bolo, né? Porque eu acho que é a vedete do momento para estes tempos que vivemos. E como aqui tem muita gente que faz bolo, tá aí, né? Então comenta, manda pergunta. E a gente tem trocado muitas ideias a respeito disso. Vamos lá. Bolo. O que será que a gente pode ofertar para o nosso cliente de diferente nesse quesito? A gente já comentou a respeito das ideias de montagem, de apresentação, mas o que você tem que pensar antes mesmo de fazer o seu cardápio é quem vai ser o seu público. Onde é que você está? Você está no Brasil, você está em Portugal, você está no Nordeste brasileiro, no Sul brasileiro, enfim. Onde é que você está? Qual é a identidade que tem o seu local, o seu possível público que vai ser atingido a partir da sua casa, tá bom? Não vamos pensar só no seu bairro, porque bairro é uma coisa pequena. Vamos pensar um pouquinho maior, vamos pensar na sua cidade, na abrangência um pouco maior disso daí. Onde é que você está? Qual é a preferência? Você já parou para se perguntar, até mesmo dentro da sua casa, quais são as preferências de confeitaria que existem? Né? Qual é o bolo que as pessoas gostam de comer, as pessoas que estão perto de você, as pessoas que você conhece? Como é essa predileção? Porque, por exemplo, se a gente for considerar Portugal, né, a gente sabe que tem uma predileção por pão de ló enorme. E aí você tem pão de ló como seu produto base e a partir dele buscar as variações. Mas fora disso, você tem a predileção, de repente, para um bolo simples. Tem gente que gosta muito mais de bolo simples do que um bolo cheio de incrementos. Tem gente que não gosta de bolo de chocolate. Esses eu me questiono, minha gente, como é que a pessoa pode não gostar de bolo de chocolate? Mas existem, né? Fazer o quê? Existem aqueles que não gostam de bolo de chocolate, porque você vai vender o que você gosta, mas o que você gosta de fazer. Às vezes não é o que você gosta de comer exatamente, porque, por exemplo, eu não gosto de comer, eu gosto de comer bolo, mas não gosto de comer bolo de abacaxi. Né? Então eu vou fazer bolo de abacaxi para vender? Não, não vou, minha gente. Não vou fazer. Por quê? Cadê a minha empolgação? Cadê o meu sentimento de querer realmente fazer aquilo ali para conquistar pessoas? Não vai existir. Então, que tipo de sabor, que tipo de ingrediente você procura para que esse bolo seja diferente, para que o seu cardápio seja bem montado? Normalmente, quando a gente trabalha com entrega, encomendas, né? O nosso cardápio, ele não é um cardápio de 15 itens. Não é. Por quê? Porque normalmente também a gente é sozinho, né? Para fazer isso. Então, como é que a gente vai dar conta? Vamos supor que se 3 pessoas ligarem para você hoje pedindo 3 bolos de sabores completamente diferentes, isso já vai te dar um trabalho. Então, se você tem um cardápio que ele é montado assim, de modo mais inteligente, mais objetivo, isso facilita muito o seu trabalho e o seu dia a dia. Eu tô querendo dizer o que com isso? Eu tô querendo dizer que mais vale você ter 2 ou 3 produtos muito bons que seguem a mesma linha de produção do que você ter 15 diferentes. Vou dar um exemplo simples. Vamos supor que você queira fazer bolo de cenoura, a sua especialidade. Vamos usar aí o Tomás hoje de experiência, de inspiração. Quer fazer bolo de cenoura.
você quer fazer só este bolo, porque você não sabe fazer outro bolo, tá? É um exemplo. Mas será que todos os seus clientes vão querer comprar sempre o mesmo bolo de cenoura? O que você pode fazer no seu cardápio? Você pode ter um bolo de cenoura grande, tá? Um bolo de cenoura num tamanho de 20 centímetros de diâmetro. Você pode ter mini bolos de cenoura que vão modificar as coberturas. A gente sabe que o clássico é aquela cobertura de chocolate, mas você pode ter uma variação de chocolate branco. Aí, voltamos àquele assunto que a gente falou aí há uns dias atrás. Olá! Tudo bom, pessoal do Maresia? Voltamos àquele assunto que alguns dias atrás a gente comentou, né? Dos produtos nobres que ajudam a aumentar a lucratividade do nosso produto. Então você tem um bolo de cenoura, mini bolo de cenoura com cobertura de chocolate simples, mini bolo de cenoura com cobertura de chocolate branco, belga, meio amargo, enfim, você vai dando essas diferenciações. Você tem um trio. Vamos lá, o cliente quer experimentar mais sabores, então você faz um trio de mini bolos de cenouras, cada um com uma cobertura diferente. Você pode fazer depois, se você não vai usar só a característica do mini bolo, você pode fazer outros produtos que partem do bolo de cenoura. Muitas vezes a gente faz um planejamento. Saber se planejar é algo importantíssimo, especialmente para a gente não perder matéria-prima, ok? O seu planejamento com eficiência, bem feito, faz com que você consiga ter uma produção de excelência, uma produção exata, não gera desperdício e você continua mantendo o seu lucro, tá? E aí, Renatinho? Hello, people! Faz tempo que eu não te vi, hein, Renato? Bem, Tomás, você fez uma pergunta que passou batido. Pera. Vila Olímpia. Nossa! Eu conheço bem ali o público da Vila Olímpia, tá? Vamos para ali o cardápio, a gente pode ter uma margem de lucro bem boa falando nisso. Tá vendo, gente? Conhecer o público faz com que você pense fora da caixinha, né? Então vamos lá. Você vai montar o seu cardápio com um produto e o que você pode fazer? Quando eu digo um produto, eu digo um sabor. Tá? Vamos colocar desse jeito, que é para ficar mais fácil. Você tá com um bolo de cenoura e a partir dali, quando você vai mesclando o formato, muitas vezes só a cobertura, o fato de ter recheio ou não. Imagina, tá todo mundo acostumado com bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Mas você já parou para pensar que além da cobertura, dentro do bolo de chocolate, Tomás, se você tiver tempo, pode fazer, tá? Dentro da própria massa do bolo de cenoura, você ainda pode ter outras coisas. Você pode ter gotas de chocolate. Você não saiu de bolo de cenoura, tá? Mas você tem agora a variação com gotas de chocolate. Aquele chocolate novo, agora o rubi, o vermelhinho, né? O rosa. Também, uma delícia. Você pode colocar. Você pode ter brigadeiro dentro da massa. Tá? O brigadeiro não desfaz. Gente, você vai dando versatilidade a algumas coisas, alguns pequenos detalhes do produto que você tem como carro-chefe do seu empreendimento e isso vai modificar o seu lucro, vai modificar a sua rentabilidade. Então, é muito bom quando você domina um produto. É muito gostoso, é verdade. Quando a gente fala de confeitaria... Renatinho tá falando aí, confeitaria científica. É super artística, né? Então é por isso que o valor estético tem que ser super bem trabalhado. Na montagem do cardápio, dê prioridade. Antigamente, as pessoas faziam cardápio sempre indo ali do mais barato para o mais caro, né? E hoje em dia, isso não é mais uma tendência. Aliás, essa tendência foi superada. Por quê? Porque o nosso cérebro já gravou essa postura. Ele sabe que um cardápio vai começar do mais barato e vai lá no final chegar no mais caro. Então, se a pessoa não quer pagar caro por aquilo ali, ou caro, né? A interpretação de caro varia muito. Mas se a pessoa quer gastar X e ela sabe que o X dela tá no começo do cardápio, ela nem lê o restante. Ela nem se dá a oportunidade de conhecer
o restante do seu cardápio. Então, você tem que pensar que isso está ultrapassado. Então, na montagem do seu cardápio, você vai mesclar os preços. Você pode ir mesclando também as apresentações. Você tem só o mini bolo aqui, você tem um trio, você tem um duo. Utilizar nomenclaturas diferenciadas também chama a atenção do seu cliente. Porque imagina, você não está falando com ele. Quando você faz uma venda na internet, você não fala com o seu cliente, você não tem um poder de argumentação específico para aquela situação que você está cara a cara. Então você tem que usar isso de outra forma. E a forma de você utilizar isso é justamente o material visual. Então, você tem que ter um apelo no material visual que passa por cor, passa por imagem, mas também passa, né, por uma leitura que vai prender a atenção do seu cliente. Então, vamos lá. Você tem as nomenclaturas que vão ser variações importantes para você utilizar no seu cardápio. O seu cardápio, ele considera momentos importantes no calendário anual, por exemplo, para quem está no Brasil, domingo que vem é Dia das Mães. E o que você poderia fazer de diferente para o Dia das Mães, né? O que você vai imaginar do seu produto que você já conhece, que você já trabalha, de modo que ele seja uma surpresa para os clientes que também já te conhecem nesse momento do Dia das Mães, nessa data especial. Como é que você vai conseguir isso? Você precisa mudar o seu cardápio todo? Não, você não muda o seu cardápio todo. Você vai colocar algumas chamadas, você vai fazer tags, você vai fazer posts de data especial, e a data especial com um produto especial, com o que você criou para aquele momento. E muitas vezes o seu cliente que imaginou que seria só que você naquela semana não teria um bolo diferenciado, ele vai ser surpreendido, e a surpresa faz com que ele tenha interesse no seu produto. Então, essa dinâmica, o cardápio, ele era estático quando ele era impresso, quando ele era somente impresso, tá? Hoje em dia, a gente tem a opção dos cardápios virtuais, então ele não precisa ser estático, ele pode se adaptando. Antigamente, olha, gente... Olá! Oi, Cleia, tudo bom? Antigamente, pois é, cria uma nova atração, exatamente. Cleia vende bolos, né, em Recife, então também já está aí praticando muita coisa na área de confeitaria envolvendo marketing virtual, né? Então essa edição especial da data especial é importante você considerar. Você faz o seu calendário na empresa já marcando isso. E olha, o Dia das Mães é maio, você não vai esperar maio começar para criar, né? Você vai criar lá no começo. Você vai ver o que foi feito no ano anterior. Se é o seu primeiro ano, vai ser mais especial ainda. Pensa nisso e você vai fazendo cada momento desse calendário, que a gente tem datas que são muito marcantes, você vai colocando. Muitas vezes a gente considera datas marcantes dentro da nossa cultura, mas dentro da nossa cultura, pensem comigo, quando eu mudei do Brasil para cá, para Portugal, meu primeiro ano, né, de 15 de outubro, quem é que sabe aí? O que se comemora dia 15 de outubro? Conta aí pra mim. Quem acertar, deixa eu ver o que eu vou fazer. Posso bater um papo privado só sobre bolos para o Dia das Mães. Dia 15 de outubro, nossa, ninguém sabe? Que feio! 15 de outubro era o meu primeiro dia dos professores, né? De professora fora do calendário brasileiro. Muito bem, obrigada, Cleia. Você sabe que também comemora. E aí, aqui era só mais uma data. Ai, gente, eu fiquei tão tristinha. Eu não ganhei um chocolate, uma florzinha, uma maçã de Dia dos Professores. Nossa, então o meu calendário, a minha cultura para datas especiais, ela vai
ela foi sofrendo adaptações. Até mesmo o Dia das Mães, para mim, não é aqui, né? Não é agora, domingo, já foi. Foi domingo passado. É domingo também, mas foi domingo passado. É o primeiro domingo do mês de maio, que é o mês de. Aí tá, tem uma referência histórica e religiosa, né? O mês de Maria. Então, foi Dia das Mães domingo passado. E no Brasil é agora. Então, a gente tem que considerar isso também, né? Na montagem do seu calendário, outra coisa também muito legal de você ter uma certa atenção é que o seu produto, ele seja um produto que, além de abranger datas específicas, além de ter variações de apresentação, você pense também no formato da sua entrega. Muitas vezes a gente combina, dentro da nossa ideia de empresa, a gente combina algumas apresentações com objetos, com embalagens diferenciadas, com ocasiões. É muito comum hoje em dia, mesmo as empresas que trabalham só com entregas, né, encomendas assim, que elas tenham que fazer montagens em grandes eventos. O que é isso? Vamos supor, vou usar o mais comum da gente ver, tá bom? Quem trabalha com brigadeiro, quem trabalha com chocolates, né? Antes você só tinha docinhos de festa. Hoje você tem mesas de brigadeiro, mesas de chocolate, e isso serve para vários produtos, né? Imagina, não sendo um casamento, ou sendo um casamento numa região em que vários tipos de bolos são tradicionais da confeitaria, se você pode ofertar como diferenciar uma mesa com todos esses sabores no casamento, é algo a mais. Então você tem que também pensar que ao montar o seu cardápio, você tem produtos e você pode chamar a atenção para serviços, né? Olá, Nathalie, tudo bom? Os serviços, eles são importantíssimos. Eles fazem com que a nossa marca seja mais conhecida, eles fazem uma divulgação mais abrangente, dependendo das ocasiões que você vai fazer isso, né? Então você tem que estar preparado também. E quando eu digo preparado, é pensar no transporte disso, no transporte do seu produto, na qualidade, o que dá para ser feito lá no momento final. Quantas vezes a gente vê em grandes eventos, eu já fiz muitos eventos, já fiz casamentos, e aí eu chegava super cedo, porque mesmo tocando a cozinha, tocando toda a parte de produção, eu tinha que estar lá fora para ver a montagem da mesa, a disposição do buffet todo. Então, você precisa pensar nisso também quando você tiver já com a sua marca no mercado online e ela vai não vai migrando, tá? Mas ela vai atendendo também ao mercado desses mais amplos com festas. E eu acho que esse é um objetivo que a gente tem que ter como meta de carreira. Mesmo que você seja uma empresa virtual, uma empresa que trabalhe com encomendas, se prepare para chegar num outro nível, esteja pronto sempre para avançar. Por quê? Porque cada avanço desse é uma consolidação da sua marca, do seu produto no mercado. E na confeitaria, isso não só na confeitaria, mas aqui a gente está falando de confeitaria especialmente, é algo muito bom de se conquistar, porque muita gente pensa que o doce, ele é o segundo personagem de uma celebração. E não é, né? Ele não é o segundo, na verdade, ele coroa a celebração, porque se você pensar no bolo do casamento, no bolo do aniversário, ele não tá por último porque ele é a segunda figura, não, ele tá por último porque ele merece destaque, e todo mundo tem aquele momento de se reunir ao redor do bolo, né? Eu já falei algumas vezes sobre a história do bolo de casamento, e esse bolo de casamento ele é criado como uma mudança, uma passagem de rito, né? Uma passagem de ritos sociais. E hoje, quando você continua tendo
casamentos, aniversários, batizados com bolos, e você tem essa ideia fortalecida. Quando eu quis falar para vocês de montagem de cardápio, eu quis que a gente ficasse um pouco atento às nossas escolhas, a priorizar não uma quantidade exagerada de itens, mas sim os itens certos, aqueles que vão fazer com que a gente tenha maior, como é que eu posso colocar? Agora fugiu a palavra. Aqueles que a gente consiga ter um número maior de pessoas atraídas. Vamos colocar nesses termos que eu acho que dá para entender, né? Então, o cardápio é primordial, mas não pensem que ele precisa ser estático. Não, a gente está na era virtual, a gente está no momento em que as mudanças são necessárias. Então, o cardápio, ele tem que ser adaptável, ele tem que ter aquelas marcas de datas comemorativas e ele não precisa ter um número exagerado de itens, ele pode ter um número reduzido de itens, mas que esses itens possam ser apresentados de formatos diferentes. Então, isso garante com que você não tenha que perder muito tempo na sua produção, você vai sempre fazer a mesma produção e aí você vai adaptando as apresentações para os públicos. E outra coisa, comecem a pensar no seu produto sem ser só uma encomenda de X unidades para aquele momento. Pensa no seu produto mais amplo, de forma mais ampla. Pensa bem se você não queria ter o seu produto numa festa de casamento, uma mesa inteira só dele, com esse destaque. Pensa bem se você não queria estar num evento que tem um número enorme de pessoas e você queria estar ali de modo a ser consumido por esse público e ser reconhecido pela qualidade dentro daquele contexto. Então, tem muita coisa legal para a gente pensar quando fala em cardápio. Pensa no layout, a gente já falou sobre a imagem, né? A imagem que você quer passar não está só no seu produto, está em você também, está na forma como você comunica. E descubra quem é o seu público. Porque sem saber o seu público, você não sabe o que vender. Se você não conhece aquelas pessoas que você pode atender e satisfazer com o seu produto, com o seu doce, você não vai conseguir atingir isso. Então, é importante também você conhecer o seu público ou escolher o seu público, que isso acontece também. Eu já falei em outros momentos que muitas vezes a gente não escolhe o público, mas é escolhido, né? Muitas vezes a gente pode ser procurado por um número de pessoas de uma determinada área, de uma determinada localização, que a gente nem imaginava que o nosso produto pudesse ser comercializado lá. Alguma coisa fazia a gente pensar distante disso. E aí, acontece. Acontece por quê? O que será que faz com que o nosso produto vire a bola da vez em alguns grupos sociais, em alguns lugares? O que será? Pensa sobre isso, porque aí a gente vai conversar na sexta-feira. Sexta-feira a gente vai entender como é que o nosso produto vira um sucesso. O que será que a gente precisa? Né? Ou como será que a gente deve lidar com isso? Que eu acho que é mais importante. Porque às vezes virar um sucesso é um momento, mas lidar com ele são todos os dias da sua produção. Então você tem que estar preparado para isso também. Tá? Então, sexta-feira a gente fala um pouco mais sobre isso. Por hoje, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco essa ideia de montar um cardápio, que importante é que você tenha um item que você conheça e domine, e daí as outras coisas vão sendo colocadas nos desafios do dia a dia da sua produção, e você está preparado para isso. É o mais importante. Então, beijo, gente. Obrigada. Dúvidas? Já sabem. Podem mandar mensagem, podem olhar lá no Telegram, que tem sempre material novo, podem mandar nos chats ou mensagens privadas. Aqui no canal do YouTube também vai ficar aí disponível para vocês mandarem perguntas. Eu estou respondendo a tudo, todo dia eu estou ali respondendo todo mundo, tá? Então, obrigada. Tomás, boa sorte com o seu bolo. Manda foto para mim, quero ver o resultado final, tá?
Olha, e se der tempo, faz a história do brigadeiro dentro do bolo, que é maravilhoso. Gente, agora tem que dispor o brigadeiro direito, tá? Cada fatia tem que ter um brigadeiro, senão isso vai dar briga. Já tô te avisando que é para não dar briga aí para você. Sexta-feira, então, eu estou de volta com o último momento desta semana. Mas o Instagram tá cheio de novidade. Vai lá olhar. Tem produção essa semana, tem algumas coisinhas que eu deixei de surpresa para o fim de semana. E aí vocês vão ver, se acompanharem lá no Instagram, ativa lá as notificações, é sempre bom, que aí quando eu publicar você já vem primeiro, tá bom? Então, um beijinho para todo mundo, obrigada mais uma vez! Manda então, vou ficar esperando, tá, Tomás, a foto. Então, Cleia, beijo, Samanta, todo mundo que esteve por aqui, brigadíssima. Beijo para vocês.